cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse cara tava muito bravo que o cinto dele tava solto. E pra resolver, fez um cinto pro cinto dele. Só que a ponta continuava solta. E aí ele fez um cinto pro cinto do cinto. Só que também tinha o mesmo problema. E aí ele fez um cinto pro cinto do cinto do cinto. E esse tinha ímãs pra não ter esse problema. E aí ele transcendeu. Imagina tirar tudo isso a hora que ele for cagar. Esse cara foi no salão cortar seu único fio de cabelo. Ele foi super bem tratado. Lavaram o fiozinho com cuidado, com produtos muito bons. Pentearam direitinho e cortaram o tanto que ele pediu. Finalizaram com creme e estilizaram. No fim, ele recebeu produtos de cabelo e cobraram R$200 pelo corte. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime. E colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime. E colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime. E colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão. Cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime. E colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Dizem que é impossível escapar da Coreia do Norte, mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos. E ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira, cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado e todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. Dizem que é impossível
possível escapar da Coreia do Norte. Mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos. E ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira, cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado e todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô, o cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara mora dentro de uma escola. Entrando na casa, tem um corredor que dá pro que era a quadra. E hoje é uma sala de estar. Ele tem 3 quartos, que eram 3 salas de aula, e um escritório, que era a sala do diretor. O quarto da sua irmã é onde ficava a biblioteca, que tem uma TV giratória e uma cama no alto. As salas de aula, quando viram quartos, ficam bem vazias. E dá pra perceber o quão grandes elas são. Eles deixaram os banheiros bem bonitos, incluindo um com sauna. E essa sala virou uma academia com banheira, com coisas que foram abandonadas na escola. Você moraria na sua escola? Esse cara mora dentro de uma escola. Entrando na casa, tem um corredor que dá pro que era a quadra. E hoje é uma sala de estar. Ele tem 3 quartos, que eram 3 salas de aula, e um escritório, que era a sala do diretor. O quarto da sua irmã é onde ficava a biblioteca, que tem uma TV giratória e uma cama no alto. As salas de aula, quando viram quartos, ficam bem vazias. E dá pra perceber o quão grandes elas são. Eles deixaram os banheiros bem bonitos, incluindo um com sauna. E essa sala virou uma academia com banheira, com coisas que foram abandonadas na escola. Você moraria na sua escola? Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Esse cara pediu pizza todos os dias, mas isso salvou sua vida. Por 10 anos, ele ligava na Domino's e pedia pizza pra jantar. Só que um dia ele não ligou mais. Os funcionários acharam que ele tava viajando, mas quando ele passou 11 dias sem ligar, eles ficaram preocupados e foram até a casa dele. As luzes estavam ligadas, mas tocando a campainha, ninguém atendia. E por isso ligaram pra polícia, que entrou na casa e achou ele deitado inconsciente no chão. Ele tinha tido um AVC, mas como morava sozinho, ninguém sabia. Mas por causa da pizzaria, ele se recuperou. E como recompensa, os funcionários ganharam ingressos pra assistir a estreia de Capitão América Guerra Civil. Em 2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não tava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Em 2018, o menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story e ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e
uma carta que dizia: acho que o Slink não tava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Esse menino postou um vídeo chamado Minha Experiência Sendo Feio. Só que o vídeo viralizou e essa menina comentou: sinceramente, eu até que acho você bonitinho. E poucos dias depois ele postou um vídeo no encontro com a menina que comentou. Só que não acaba aí, porque eles postaram vários vídeos juntos depois, incluindo do seu casamento e do nascimento do seu filho juntos. Obrigada, internet. A mãe desse menino chamou ele pra fazer compras. Ele disse que não podia e iria outro dia. Na real, ele só queria ficar em casa jogando FIFA. Mas ele se arrependeu muito, porque uma hora depois ela mandou essa foto. Depois disso, ele começou a jogar Roblox. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas. E ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Jeitos mais insanos que pessoas se vingaram. A prova final de uma escola tava chegando e uma menina que sempre implicava com um menino disse pra ele que copiaria todas as suas respostas. Mas ele tinha um plano. A garota sentou atrás dele pronta pra copiar e a professora entregou as provas. Ele começou a responder enquanto via a menina copiando tudo, sem nem pensar. E quando ele terminou, ela entregou a prova com as respostas copiadas e foi embora. Só que tinha um detalhe que ela não sabia. Todas as respostas estavam erradas. E ele tava fazendo a prova a lápis. O menino apagou tudo e marcou as respostas certas. Ele passou com 10 e ela reprovou de ano. Esse cara tem um talento bizarro. Ele faz o contrário de parkour. Cai de propósito dos jeitos mais criativos e bizarros possíveis. E por mais que ele pudesse ser um ótimo dublê, ele diz que só faz isso porque quer ser o melhor do mundo em cair.